História completa. Eu odeio minha irmã adotiva. Minha irmã adotiva jogou meu troféu de ciências na minha cabeça, gritando que eu não merecia aquilo, e envenenou minha comida por eu ter entrado na faculdade. Quando implorei por ajuda à minha mãe, ela disse, não exiba suas conquistas onde Clara pode ver, e depois retrucou. Se você quer o melhor para sua irmã, deveria ajudá-la a se curar. Não disse uma palavra. Isso foi há 8 anos. Neste dia de ação de graças, ela ficou no meu gramado, gritando que eu tinha traumatizado Clara de novo. Na minha família, fomos ensinados que amor significava ver minha irmã adotiva, Clara, destruir minhas conquistas enquanto gritava, você não merece isso, e depois, perdoá-la sem um pedido de desculpas. Minha irmã, Clara, agora tem 24 anos, e a adotamos quando ela tinha 15, vinda de um orfanato. Quando eu tinha 16 anos e Clara tinha acabado de entrar na nossa família, ganhei a feira de ciências regional. Queria que ela fosse minha melhor amiga, então foi a primeira pessoa a quem contei. A reação imediata dela foi pegar meu troféu de medalha e jogá-lo diretamente na minha cabeça. Você não merece isso, ecoou pela casa antes que ela desabasse no chão. Enquanto minha mãe me olhava, encolhida e chorando, ela me lembrou que a culpa era toda minha. Não exiba suas conquistas onde Clara pode ver. Isso definiu o tom dos próximos 8 anos da minha vida. Só foi quebrado numa tarde perfeita na última primavera, quando recebi a carta de aceitação da Johns Hopkins. Uma vida inteira de pressão acadêmica, síndrome do impostor, chorando sobre livros didáticos, tudo culminou naquele momento. Liguei para amigos, postei a aceitação e procurei apartamentos em Baltimore. Eu era só Marina, não o gatilho de Clara, não o sacrifício da família, apenas uma futura médica planejando sua fuga. Até que minha mãe chegou em casa e me encontrou celebrando. Que maravilha, precisamos planejar como fazer isso funcionar. Ela sorriu como se estivesse dizendo algo gentil, mas seus olhos diziam outra coisa. E após uma hora de falsa gentileza, a verdade veio à tona. É claro que Clara precisará ir com você. Baltimore tem ótimos programas de trauma, e ela não vai lidar bem com sua saída. Vou ajudar com o aluguel se você pegar um apartamento de 2 quartos. Clara, no meu apartamento, com acesso aos meus equipamentos médicos, meus materiais de estudo, meu futuro. Mãe, você sabe o que acontece quando ela me vê indo bem. Ela não tem um episódio há meses, ela mentiu. Como se Clara não tivesse destruído meus livros de preparação para um CAT na semana passada. Se você quer o melhor para sua irmã, deveria ajudá-la a se curar. A história do passado de Clara era algo que minha mãe me contava constantemente. Clara era o bode expiatório na família de acolhimento. Nada violento, apenas 1000 pequenas crueldades. Sem presentes de aniversário enquanto a filha biológica tinha festas. Roupas de segunda mão enquanto a outra menina ganhava roupas novas. Boletins ignorados enquanto as notas B eram celebradas. Você não merece coisas boas, virou o lema deles. Agora Clara estava fazendo disso o meu lema. Ela era mais forte, mais fria e mais durona que eu. Mas até ela tinha um calcanhar de Aquiles. E era sua previsibilidade. 10 minutos de encarada significavam que a destruição estava vindo. 15 minutos significavam aniquilação total. Esconda tudo o que importa. Nunca celebre onde ela possa ver. Mas a faculdade de medicina não pode esconder 4 anos de conquistas. Lembro-me de ter 18 anos quando Clara encontrou minhas cartas de aceitação na universidade. Só descobri quando estava sentada à mesa da cozinha, porque foi quando notei um pó branco na minha comida. Pelo cheiro, soube que era veneno de rato. Que diabos, sua louca, exclamei, apontando o garfo para Clara. Ela apenas riu como uma maníaca enquanto minha mãe me dava um sermão sobre como eu não deveria me gabar e a importância de ser humilde. Foi o momento em que percebi que minha mãe não negava o padrão, ela o protegia. Disse à minha mãe que Clara não poderia estar perto do meu dormitório. Mas ela poderia visitar Baltimore, fazer chamadas de vídeo comigo o tempo todo, e eu voltaria para casa nos feriados. Até ofereci pesquisar programas de trauma perto de casa. Então não vou ajudar com nenhuma despesa da faculdade. Minha mãe retrucou, e eu suspirei. Tudo bem, vou pegar mais empréstimos. Os 2 meses seguintes foram um inferno. Minha mãe ligou para parentes dizendo que eu estava abandonando minha irmã traumatizada. Ela trouxe Clara ao meu trabalho na farmácia para praticar separação. Clara encarou meu jaleco branco de farmacêutica por 10 minutos antes de derrubar uma prateleira inteira de medicamentos. Você não merece isso. Meu gerente pediu que elas não voltassem. Avançando para a semana antes da cerimônia do jaleco branco. Minha tia me ligou. Sua mãe comprou passagens de avião. Ela disse que eu não podia excluir Clara dos marcos familiares. Que Clara estava olhando a foto do meu jaleco branco online por dias. Eu sabia o que isso significava. Minha mãe passou 8 anos garantindo que eu entendesse que o trauma de Clara importava mais que meu futuro. Cada conquista destruída tinha uma desculpa correspondente sobre o orfanato, mas eu não era mais a garota assustada e complacente de 16 anos. Eu era uma mulher que conhecia meu valor, pronta para revidar. Então comecei a planejar. A primeira coisa que fiz foi mudar a localização da cerimônia em todas as minhas redes sociais, postando que a haviam transferido para outro prédio no campus.
Depois, liguei para a universidade e expliquei minha situação. O segurança Douglas foi muito compreensivo. Disse que ficaria de olho em qualquer pessoa que correspondesse à descrição delas. Também pedi à minha colega de quarto, Patrícia, para ser minha vigia. Ela já conhecia toda a situação com Clara. Na manhã da cerimônia, acordei às 5 da manhã, sem conseguir dormir por causa dos nervos. Peguei meu jaleco branco do esconderijo no armário de Patrícia. Sim, eu estava escondendo lá há semanas. Aprendi a lição sobre guardar coisas importantes no meu quarto. Me vesti no banheiro com a porta trancada. Até coloquei uma cadeira contra a porta. Paranoia? Talvez. Mas tente viver com alguém que envenenou sua comida. Patrícia me levou ao campo cedo. Usamos o carro dela porque o meu era muito reconhecível. Fiquei checando o meu celular. Minha mãe já tinha mandado 12 mensagens. Todas variações de onde você está. E Clara está tão animada para te apoiar. Apoiar, claro. Como naquela vez que ela apoiou minhas notas do vestibular rasgando o relatório. Estacionamos em um lote diferente do habitual. Entrei no prédio pela entrada dos fundos. Douglas estava lá, como prometeu. Me deu um joinha. Nenhum sinal delas ainda. Fui para a sala de preparação onde os outros alunos estavam se arrumando. Todos tirando selfies e arrumando o cabelo. Coisas normais. Eu só fiquei sentada no canto, observando a porta. Meu amigo Eduardo veio perguntar se eu estava bem. Disse que era só nervosismo. Não mencionei que minha irmã louca poderia aparecer e destruir tudo. Ele não entenderia mesmo. O maior drama familiar dele era o pai faltar aos jogos de futebol. Deve ser bom. Cerca de 30 minutos antes da cerimônia, meu celular começou a explodir. Minha mãe de novo. Dessa vez com fotos. Imagens dela e Clara no prédio errado. O que eu postei online. Elas estavam do lado de fora, parecendo confusas. Clara usava um vestido formal esquisito, como se fosse para um baile de formatura. As mensagens da minha mãe ficaram mais raivosas. Onde você está? Isso não tem graça. Atenda o telefone agora. Desliguei o celular. Patrícia me mandou uma mensagem do seu posto no saguão. Tudo limpo até agora. A coordenadora da cerimônia começou a nos alinhar. Ordem alfabética por sobrenome. Eu estava no meio do grupo. Bom, mais difícil de ser notada. Começamos a caminhar para o auditório. Examinei a multidão enquanto entrávamos. Não as vi. Talvez meu plano tivesse realmente funcionado. Sentamos no palco. O reitor começou seu discurso sobre dedicação e serviço. Eu mal escutava. Só ficava observando as portas. Então a vi. Não Clara. Minha mãe. Ela estava na entrada dos fundos, discutindo com a segurança. Seu rosto estava vermelho. Apontava para o palco. Para mim. Mas Douglas não a deixou entrar. Ela não tinha ingresso. É que eu esqueci de mencionar que a cerimônia exigia ingressos. Ops! O reitor chamou meu nome. Levantei-me e caminhei pelo palco. Aceitei meu jaleco branco. Sorri para a foto oficial. E pela primeira vez em 8 anos, celebrei uma conquista sem medo. Sem troféus voadores. Sem papéis destruídos. Sem veneno na comida. Apenas eu no meu jaleco branco começando meu futuro. Após a cerimônia, encontrei Patrícia do lado de fora. Ela estava sorrindo feito louca. Disse que minha mãe e Clara apareceram logo após eu pegar o jaleco. Clara aparentemente tentou invadir o palco, mas a segurança a parou na porta. A mesma segurança que barrou minha mãe. Minha mãe fez um escândalo sobre discriminação e trauma. Outros pais começaram a olhar. Elas foram embora antes que a polícia do campus aparecesse. Chequei meu celular na volta para casa. 47 chamadas perdidas. Mais de 100 mensagens. A última da minha mãe era simples. Venha para casa imediatamente. Precisamos falar sobre seu comportamento. Meu comportamento. Não Clara tentando arruinar minha cerimônia. Não ela tentando me envenenar. Meu comportamento. Não fui para casa. Fui para o apartamento de Eduardo. Os colegas dele estavam dando uma festa. Usei meu jaleco branco o tempo todo. Tirei 1 milhão de fotos. Postei todas nas redes sociais. Cada uma delas. Porque pela primeira vez eu não ia esconder meu sucesso. Não ia apagar minha luz para que Clara não se sentisse desencadeada. A festa durou até as 2 da manhã. Dormi no sofá de Eduardo. Acordei com mais mensagens raivosas. Dessa vez do meu pai. Ele geralmente ficava fora do drama da minha mãe e de Clara, mas aparentemente minha mãe o tinha convencido. A mensagem dele falava sobre lealdade familiar e compreensão do trauma. Mesmo roteiro, mensageiro diferente. Sabia que teria que voltar para casa eventualmente. Minhas coisas estavam lá. Meu carro. Minha vida inteira, na verdade. Mas também sabia que as coisas tinham mudado. Eu tinha enfrentado eles. Me escondido deles. Enganado eles. E o mundo não acabou. Clara não explodiu espontaneamente por não destruir minha conquista. Minha mãe não me deserdou. Ainda, Patrícia me buscou por volta do meio-dia. Passamos pela minha casa primeiro só para dar uma olhada. O carro da minha mãe estava na garagem. O de Clara também. As cortinas estavam fechadas. Parecia normal por fora. Mas eu sabia a verdade.
Lá dentro provavelmente era uma zona de guerra com as chantagens emocionais da minha mãe e a raiva de Clara. Estacionamos na rua. Mandei uma mensagem para meu pai dizendo que estava indo para casa. Achei que ele era a opção mais segura. Ele respondeu imediatamente. Disse que minha mãe estava no clube do livro. Clara estava no quarto dela. Tudo limpo. Ainda assim, fiz Patrícia vir comigo. Segurança em números e tal. A casa estava silenciosa quando entramos. Silenciosa demais. Meu pai estava na cozinha, parecendo cansado. Começou a me dar um sermão sobre responsabilidade familiar. Cortei ele. Disse que só estava ali para pegar algumas coisas. O rosto dele desmoronou. Perguntou se eu estava falando sério. Disse que sim. Fui para meu quarto com Patrícia. Comecei a jogar roupas numa mala. Peguei meu laptop. Carregadores. Documentos importantes. As coisas que importavam. As coisas que Clara não poderia substituir se destruísse. Patrícia me ajudou a carregar caixas para o carro dela. Meu pai só observava da porta. Não ajudou. Também não nos impediu. Estávamos quase terminando quando ouvi a porta da frente batendo. A voz da minha mãe afiada e raivosa. Depois passos na escada. Rápidos. Decididos. Eu conheci aquele som. Peguei a última caixa e fui para a porta. Mas Clara já estava lá, parada na entrada do meu quarto, olhando para o quarto vazio. Seu rosto estava inexpressivo. Isso era pior que raiva. Ela olhou para mim. Depois para a caixa nas minhas mãos. Depois de volta para o quarto. O encarar tinha começado. Chequei meu relógio. Comecei a contar. 1 minuto. 2. Patrícia se mexeu nervosa ao meu lado. Ela conhecia as histórias, mas nunca tinha visto acontecer. 3 minutos. 4. As mãos de Clara começaram a tremer. Lá vinha. Mas então algo estranho aconteceu. Em vez de gritar, em vez de jogar coisas, Clara apenas se virou e foi embora. Pelo corredor até o quarto dela. Bateu a porta. Patrícia e eu trocamos olhares. Isso não era normal. Clara sempre explodia. Sempre. Minha mãe apareceu no topo da escada. A roupa do clube do livro estava impecável, mas seu rosto estava retorcido de raiva. Olhou para as caixas nas mãos dela. Para meu quarto vazio. Para mim. O que você pensa que está fazendo? Disse que estava me mudando. Encontrei um lugar mais perto da faculdade. Precisava focar nos estudos. Ela riu. Não uma risada feliz. O tipo que fazia minha pele arrepiar. Disse que eu não ia a lugar nenhum. Que a família ficava unida. Que Clara precisava de mim. Passei por ela com minha caixa. Patrícia me seguiu. Minha mãe agarrou meu braço na escada. Com força. As unhas dela cravaram. Disse que eu estava sendo egoísta. Que estava traumatizando Clara de novo. Que filhas boas não abandonam a família. Puxei meu braço. Continuei andando. Meu pai ainda estava na cozinha, olhando para o café. Nem levantou os olhos quando passamos. Minha mãe nos seguiu até o lado de fora, listando cada sacrifício que ela fez. Cada vez que escolheu a nós em vez dela mesma. Cada centavo gasto com terapia para Clara. Carregamos a última caixa no carro de Patrícia. Minha mãe ficou no gramado, braços cruzados. Se você for embora agora, não se incomode em voltar para o dia de ação de graças. Entrei no carro. Patrícia ligou o motor. Enquanto nos afastávamos, vi Clara olhando da janela do quarto dela. Apenas parada lá, encarando. Me deu arrepios. Patrícia me deixou ficar na casa dela por alguns dias. A colega de quarto dela, Sandra, foi legal com isso. Elas tinham um sofá-cama na sala. Não ideal, mas melhor que casa. Passei aqueles dias procurando apartamentos, checando minha conta bancária, fazendo contas com empréstimos estudantis. As mensagens da minha mãe não paravam, ficavam piores. Ela passou de raiva para manipulação. Mensagens sobre Clara não comer, Clara chorando a noite toda, Clara perguntando por que eu a odiava. Jogadas clássicas da minha mãe. Parei de ler depois do segundo dia. Mas então meu pai começou a mandar mensagens. Isso era novidade. Ele normalmente ficava neutro. As mensagens dele eram diferentes. Preocupadas. Disse que Clara estava agindo estranho. Não o estranho dela de sempre. Um estranho diferente. Silenciosa. Silenciosa demais. Disse que ela ficou no quarto por 3 dias seguidos. Quase cedi. Quase voltei para ver como ela estava. Patrícia me dissuadiu. Me lembrou que provavelmente era mais uma manipulação. Que Clara tinha 23 anos. Não 4. Que ela tinha paz para cuidar dela. Ela estava certa. Eu sabia que ela estava certa. Ainda assim, senti culpa. Encontrei um apartamento no quarto dia. Um estúdio perto do campus. Minúsculo. Mas o proprietário Rui não ligava para meu drama familiar. Só queria o primeiro mês, o último mês e o depósito de segurança. Assinei o contrato naquela tarde. Finalmente tinha meu próprio lugar, meu próprio espaço, minha própria vida. Mudar foi fácil, já que eu não tinha muito. Patrícia me ajudou a pegar o básico. Móveis de brechó, pratos de loja de R$1, roupa de cama do mercado. Nada sofisticado. Nada que doesse muito se Clara de alguma forma me encontrasse e destruísse tudo.
Velhos hábitos custam a morrer. Estava no meu apartamento exatamente uma semana quando meu pai apareceu. Não sei como ele me encontrou. Provavelmente pelas redes sociais de Patrícia. Ela tinha me marcado numa selfie de inauguração. Deveria ter sido mais esperta. Meu pai parecia péssimo. Bolsa sob os olhos. Camisa amassada. Muito pouco como meu pai. Disse que precisávamos conversar. Sobre Clara. Sobre minha mãe. Sobre tudo. Deixei ele entrar porque, bem, ele ainda era meu pai. Ele sentou no meu sofá de segunda mão e começou a falar. Contou coisas que eu nunca tinha ouvido antes. Sobre a adoção. Sobre os primeiros meses de Clara conosco. Pelo visto foi pior do que eu sabia. Clara tentou fugir 6 vezes. Ameaçou se machucar. Implorou para voltar ao orfanato. Minha mãe escondeu tudo de mim. Queria que eu me conectasse com minha nova irmã sem bagagem. Ótimo plano esse. Meu pai disse que a terapeuta os avisou. Disse que Clara poderia fixar em mim. Poderia ver minhas conquistas como ameaças. Poderia agir de forma impulsiva. Minha mãe prometeu lidar com isso. Proteger nós duas. Em vez disso, ela escolheu Clara. Toda vez. E meu pai deixou. Ele pediu desculpas. Disse as palavras de verdade. Disse que deveria ter interferido anos atrás. Deveria ter me protegido também. Mas minha mãe estava tão convencida de que poderia consertar Clara. Tão certa de que amor e compreensão a curariam. E ele quis acreditar nisso. Então ele jogou a bomba de verdade. Clara tinha encontrado meu apartamento. Estava sentada no carro dela por horas. Observando. Esperando. Ele a seguiu até aqui. Estava tentando convencê-la a ir embora. Mas ela não se mexia. Disse que precisava me ver. Falar comigo. Explicar algo. Eu ri. Ri na cara dele de verdade. Clara pedindo desculpas. Em 8 anos ela nunca disse desculpe. Nem pelo troféu. Nem pelo veneno. Nem por nada. Mas meu pai insistiu. Disse que algo estava diferente dessa vez. Que Clara estava agindo estranho desde que saí. Não um estranho destrutivo. Um estranho triste. Disse que ela estava olhando fotos antigas. Escrevendo num diário. Indo à terapia sem minha mãe obrigar. Disse a ele que não. Que eu estava cansada de ser o saco de pancadas emocional de Clara. Cansada de esconder meus sucessos. Cansada de viver com medo. Ele poderia dizer isso a ela. Poderia dizer isso à minha mãe. Eu estava farta de tudo. Meu pai assentiu. Parecia derrotado. Disse que entendia. Depois foi embora. Observei da minha janela enquanto ele caminhava até o carro de Clara. Vi ele se inclinar na janela dela. Vi ela balançar a cabeça. Vi ele tentar de novo. Mais balançadas de cabeça. Então ele foi para o próprio carro e foi embora. Mas Clara ficou. Ainda observando. Ainda esperando. Tentei ignorá-la. Fiz o jantar. Assisti Netflix. Estudei um pouco. Mas continuava checando a janela. Ela estava sempre lá. Mesma posição. Mesmo carro. Mesmo olhar. Estava me assustando. Pensei em chamar a polícia. Mas o que eu diria? Minha irmã estava sentada no carro dela. Não é ilegal. Por volta da meia-noite desisti de tentar dormir. Ficava imaginando ela invadindo. Me encontrando dormindo. Fazendo sabe-se lá o quê. Então sentei perto da janela. Observando ela me observar. Como um confronto esquisito de vigilância. Nenhuma de nós se mexendo. Nenhuma de nós recuando. Então vi ela sair do carro. Meu coração disparou. Ela estava subindo. Vindo atrás de mim. Peguei meu celular. Pronta para ligar para a emergência. Mas ela não veio para meu prédio. Foi para a loja da esquina. Voltou com uma sacola. Entrou no carro. Continuou observando. Isso durou 3 dias. 3 dias de Clara no carro dela. 3 dias de mim checando janelas e trancando portas. 3 dias pulando a cada barulho. Patrícia disse que eu estava sendo paranoica. Que Clara provavelmente estava só processando. Que eu deveria chamar a polícia se estivesse mesmo com medo. Mas eu não estava exatamente com medo. Estava cansada. Cansada de correr. Cansada de me esconder. Cansada de deixar Clara controlar minha vida mesmo estando tão longe. Então, no 4º dia, fiz algo estúpido. Saí. Caminhei até o carro dela. Bati na janela. Ela abriu lentamente. Olhou para mim com olhos vermelhos. Ela tinha chorado. Clara nunca chorava. Não na frente das pessoas. Nunca. Nos encaramos por um longo momento. Então ela disse algo que me chocou. Eu sei o que fiz com você. Não era um pedido de desculpas. Apenas um reconhecimento. Não soube o que dizer. Então não disse nada. Fiquei lá na rua, encarando minha irmã que tornou minha vida um inferno por 8 anos. Esperando o outro sapato cair. Para o grito começar. Para algo voar na minha cabeça. Em vez disso, ela pegou algo na sacola. Eu me encolhi. Pronta para correr. Mas ela só pegou um caderno. Entregou pela janela. Estive escrevendo tudo. Tudo que lembro. Tudo que fiz. A doutora Martinez disse que ajudaria. Peguei o caderno. Não abri. Não queria ver a lista de destruições dela. Ela continuou falando. Disse que estava em terapia 2 vezes por semana desde que saí. Terapia de verdade.
Não há sessões familiares que minha mãe a arrastava. Disse que estava tomando novos remédios. Disse que estava tentando. Quis rir, ou gritar, ou jogar o caderno de volta nela. 8 anos de tortura e agora ela estava tentando? Agora que eu finalmente escapei, mas só fiquei lá, segurando o caderno dela, me sentindo entorpecida. Ela não terminou de falar, porém, nunca terminava quando começava. Contou sobre a família de acolhimento, não a versão da minha mãe, a versão dela, como a adotaram primeiro, como a amaram por 3 anos, como tiveram uma filha biológica e tudo mudou. Como você não merece isso virou a trilha sonora da vida dela. Como ela acreditou neles. Então ela disse algo que me atingiu forte. Quando te vi com aquele troféu, feliz e orgulhosa e merecedora. Não suportei. Porque se você merecia coisas boas, talvez o problema fosse eu. Talvez eles estivessem certos sobre mim. Me vi sentada na calçada, ainda segurando o caderno dela, ainda processando. Ela saiu do carro e sentou ao meu lado. Não perto. Uma distância cuidadosa. Como se tivesse medo de que eu fugisse. Ou talvez com medo de me machucar de novo. Ficamos lá em silêncio por um tempo. Então ela me contou sobre a última semana. Como minha mãe ligava constantemente, dizendo que eu as abandonei, mandando ela me buscar, me fazer voltar para casa, me fazer entender a família. Mas pela primeira vez Clara disse não. Desligou na cara dela. Bloqueou o número. Por isso ela estava aqui. Não para me arrastar para casa. Não para destruir meu apartamento. Mas para me avisar. Minha mãe estava planejando algo. Tinha falado com parentes. Reunindo aliados. Planejando uma intervenção. A família toda deveria me confrontar no dia de ação de graças. Me fazer entrar na linha. Me fazer voltar para casa. Ela pegou o celular. Mostrou o grupo de família do qual eu fui excluída. Mensagem após mensagem sobre filhos ingratos. Sobre obrigações familiares. Sobre como eu estava preocupando minha mãe. Sobre como Clara precisava da irmã. Tia Lúcia me chamando de egoísta. Primo Eduardo dizendo que eu me arrependeria. Vovó desapontada com minhas escolhas. Mas Clara me defendeu. No grupo. Na frente de todos. Disse que eu merecia viver minha própria vida. Disse que estava errada em me machucar. Disse que minha mãe precisava me deixar ir. As respostas foram brutais. Agora estavam se voltando contra ela também. Chamando-a de ingrata. Dizendo que eu a tinha manipulado. Finalmente abri o caderno. Página após página de memórias. O incidente do troféu em detalhes. As cartas de aceitação rasgadas. A comida envenenada. Mas também coisas que esqueci. Ou nunca soube. Momentos em que ela me viu ter sucesso e sentiu raiva. Momentos em que planejou me machucar, mas parou. Momentos em que se odiou por me odiar. A última entrada era de ontem. Marina merece tudo de bom. Sei disso agora. Sempre soube. Só não conseguia sentir antes. Os remédios ajudam. A terapia ajuda. Mas principalmente vê-la ir embora ajudou. Ela está livre agora. Livre de mim. Livre da mãe. Livre para ser brilhante. Fiz uma coisa certa. Deixei ela ir. Devolvi o caderno. Disse que precisava de tempo. Precisava pensar. Precisava processar 8 anos de dor. Ela sentiu. Disse que entendia. Disse que me deixaria em paz. Mas antes, tinha mais uma coisa a dizer. Sobre minha mãe. Sobre o que estava por vir. Sobre como me proteger. Minha mãe tinha ligado para a universidade. Alegando emergência familiar. Tentando obter minha agenda. Tentando descobrir onde eu morava. A administração não disse nada. Mas minha mãe era persistente. Também ligou para meu trabalho. Dizendo que eu estava tendo um colapso. Que precisava de ajuda. Que a família estava preocupada. Clara tinha capturas de tela. Mensagens onde minha mãe discutia táticas. Como me forçar a voltar para casa. Como me fazer ver que eu estava sendo egoísta. Como usar o trauma de Clara para me culpar. Dizendo aos parentes que eu me mudei para outra cidade. Criando distrações. Minha destruidora tinha se tornado minha protetora. O mundo parecia de cabeça para baixo. Ela se levantou para ir embora. Disse que continuaria me avisando se minha mãe escalasse. Disse que tentaria mantê-la distraída. Disse que entendia se eu nunca quisesse vê-la novamente. Então entrou no carro e foi embora. Me deixou sentada na calçada com 8 anos de trauma e um caderno de arrependimentos. Voltei para dentro e liguei para Patrícia. Contei tudo. Ela veio com vinho e lenços. Lemos o caderno de Clara juntas. Página por página de dor e reconhecimento. De uma garota que foi ensinada que não merecia nada e passou essa lição para todos. Dos meus pais permitindo isso. De mim sofrendo por isso. Patrícia perguntou o que eu ia fazer. Sobre Clara. Sobre minha mãe. Sobre o dia de ação de graças. Eu não sabia. Parte de mim queria perdoar Clara. Ela estava tentando. Estava mudando. Estava me protegendo agora. Mas 8 anos é muito tempo. E o trauma não desaparece só com medicação e terapia. As semanas seguintes foram tranquilas. Sem ataques da minha mãe. Sem emboscadas familiares. Apenas eu, a faculdade e meu pequeno apartamento. Me joguei nos estudos.
O primeiro exame de anatomia estava chegando. Sempre fui boa em memorização, em focar, em bloquear todo o resto. Foi assim que sobrevivi vivendo com Clara, mas continuava pensando no caderno dela, nela sentada lá fora por 3 dias, em ela bloqueando minha mãe por mim. Não apagava o passado, não curava cicatrizes, mas significava algo. Talvez não perdão, talvez não amizade, mas algo. Então a semana do Dia de Ação de Graças chegou. O grupo de família explodiu de novo. Patrícia me mostrou capturas de tela, todos confirmando que estariam na casa da minha mãe, todos prontos para me fazer entrar na linha, todos certos de que poderiam resolver essa crise familiar. Clara tentou dissuadi-los. Eles se voltaram completamente contra ela. Minha mãe me mandou uma mensagem diretamente pela primeira vez em semanas. Doce como mel. Só queria sua filhinha em casa para o Peru. Só queria a família unida. Só queria conversar. Sem pressão. Sem culpa. Só amor. Eu sabia que não era verdade. Era a jogada final dela. Me levar para aquela casa com 20 parentes. Me quebrar. Me trazer para casa. Respondi que tinha que trabalhar. Mentira. Mas tanto faz. Ela respondeu imediatamente. Disse que checou com meu gerente. Sabia que eu tinha o dia de folga. Disse que mentir para a família era baixo. Disse que meu pai estava desapontado. Disse que Clara estava arrasada. Disse que eu estava partindo corações. Então vieram as ameaças. Se eu não aparecesse, ela viria até mim, com toda a família. Fariam a intervenção no meu apartamento, na frente dos meus vizinhos, na frente de todos. Eu seria envergonhada até ceder. Clássico da minha mãe. Vergonha pública era sua arma favorita. Entrei em pânico. Liguei para Clara sem pensar. Ela atendeu no primeiro toque. Ela está falando sério, disse Clara. Ouvi ela fazendo planos. Tia Lúcia está trazendo a van. Eles vão aparecer no seu apartamento por volta do meio-dia. Fazer um escândalo. Forçar você a ouvir. Perguntei por que ela estava me ajudando. Perguntei de verdade. Não acusando. Só curiosa. Ela ficou quieta por um momento. Então disse algo que nunca esquecerei. Porque passei 8 anos tirando coisas de você. Talvez esteja na hora de devolver algo. Fizemos um plano. Não exatamente juntas, mas em paralelo. Ela iria ao Dia de Ação de Graças. Faria o papel de filha obediente. Manteria eles ocupados. Manteria eles distraídos. Me daria tempo para desaparecer por um dia. Talvez desistissem se não me encontrassem. Talvez percebessem que eu estava falando sério. Talvez. Na manhã do Dia de Ação de Graças, fiz uma mala e saí do meu apartamento ao amanhecer. Fui para a casa de Patrícia. A família dela foi legal comigo me juntando a eles. A mãe dela, Sandra, conhecia as histórias. Disse que eu era bem-vinda a qualquer hora. Disse que família era questão de escolha, não de sangue. Me fez chorar um pouco. De um jeito bom. Desliguei meu celular. Não queria ver as mensagens. Não queria saber quando eles aparecessem. Não queria me sentir culpada. Só queria um feriado tranquilo. Um jantar normal. Um dia sem drama. A família de Patrícia me deu isso. Peru, recheio e torta. Sem gritos. Sem destruição. Sem culpa. Mas liguei meu celular naquela noite. Precisava saber o que aconteceu. 53 chamadas perdidas. Mais de 100 mensagens. Correios de voz que nunca ouvi. A última mensagem era de Clara. Eles vieram. Viram que você não estava. Foram embora. Mãe está planejando outra coisa. Cuidado. Os dias seguintes foram tensos. Esperando o próximo movimento da minha mãe. Pulando a cada batida na porta. Checando janelas obsessivamente. Patrícia disse que eu estava ficando paranoica de novo. Mas eu conhecia minha mãe. Ela não desistia. Só se reorganizava. Planejava melhor. Atacava mais forte. Então recebi uma ligação do meu orientador acadêmico. Alguém ligou dizendo ser eu. Disse que estava desistindo por uma emergência familiar. Precisava trancar a matrícula imediatamente. O orientador ficou confuso. Eu tinha acabado de tirar nota máxima no exame de anatomia. Por que desistiria agora? Disse a ele que não era eu. Ele disse que imaginava. Só queria me avisar. Depois foi meu proprietário, Rui. Recebeu uma ligação dizendo que eu violei o contrato. Que tinha mudado minha família inteira para lá. Que os vizinhos estavam reclamando. Ele passou de carro para verificar. Não viu nada. Mas quis me avisar que alguém estava tentando me despejar. Expliquei sobre minha mãe. Ele disse que ignoraria outras ligações. Depois meu trabalho. Alguém ligou dizendo que eu estava doente por 3 turnos seguidos. Meu gerente quase me demitiu. Tive que mostrar o grupo de família. Explicar toda a situação. Ele me deu outra chance, mas disse que mais um problema e eu estava fora. Comecei a gravar tudo. Salvar capturas de tela. Construir evidências. Clara continuava me passando informações. Minha mãe recrutou tia Lúcia como principal aliada. Elas estavam pesquisando opções legais. Falando sobre checagens de bem-estar. Sobre intervenções forçadas. Sobre me declarar mentalmente incapaz. Era insano. Eu era uma aluna nota A de medicina.
Mas minha mãe estava desesperada. Pensei em conseguir uma ordem de restrição. A mãe de Patrícia sugeriu isso. Mas isso significava tribunal. Enfrentar eles. Tornar tudo público e legal. Eu só queria ser deixada em paz. Estudar, trabalhar, viver. Por que isso era tão difícil para eles entenderem? Então vieram as cartas. Não e-mails. Cartas de verdade. De cada membro da família. Todas dizendo as mesmas coisas. Como eu estava machucando minha mãe. Como eu estava abandonando Clara. Como eu era egoísta e cruel e me arrependeria. Algumas eram manuscritas. Algumas digitadas. Todas feitas para me quebrar. Mas a carta de Clara era diferente. Escondida dentro do envelope da tia Lúcia. Um post-it que dizia apenas: seja forte. Você está fazendo a coisa certa. Estou orgulhosa de você. Foi a primeira vez em 8 anos que ela expressou orgulho por mim. Por qualquer coisa que eu fiz. Isso bateu mais forte que toda a culpa combinada. Decidi que era o bastante. Mudei meu número de telefone sem contar a ninguém, exceto Patrícia e meu trabalho. Peguei uma caixa postal para correspondências, para que não enviassem mais cartas ao meu apartamento. Até comecei a estacionar meu carro em um lote diferente todo dia. Sim, era exaustivo. Mas era melhor que lidar com a loucura crescente da minha mãe. 2 semanas passaram sem incidentes. Comecei a relaxar um pouco. Talvez tivessem desistido. Talvez minha mãe tivesse encontrado um novo projeto. Talvez Claros tivesse convencido a recuar. Eu deveria saber que não. Minha mãe estava só planejando sua opção nuclear. Era uma terça-feira quando tudo desmoronou. Estava indo para a aula quando os vi. Minha mãe, meu pai, tia Lúcia e 3 primos. Parados do lado de fora do prédio de medicina. Segurando cartazes. Cartazes impressos de verdade. Abandono familiar é abuso. E Clara precisa da irmã. E meu favorito pessoal. Vergonha para MARNA. Outros alunos estavam olhando. Tirando fotos. Sussurrando. Corri para um prédio lateral e liguei para a segurança. Sobre a pobre Clara traumatizada. Sobre valores familiares. Mandei uma mensagem para Patrícia trazer um moletom e óculos de sol. Escapei pelos fundos como uma criminosa. Perdi minha aula de anatomia. Tive que mandar um e-mail ao meu professor com uma desculpa sobre estar doente. Ele provavelmente achou que eu estava mentindo. Ótimo. Agora minha mãe estava mexendo com meus estudos também. O protesto durou 3 horas. A segurança finalmente os fez sair quando começaram a bloquear as portas. Mas o estrago estava feito. Todos no meu curso viram. Ouviram as histórias. Passei de aluna anônima para garota com a família louca. Alguns colegas foram solidários. Outros só queriam fofoca. Naquela noite, Clara ligou de um número que eu não conhecia. Disse que minha mãe planejava voltar amanhã, com mais pessoas. Fazer disso algo diário até eu ceder. Disse que tentou impedi-la, mas minha mãe tinha pirado completamente. Estava convencida de que a vergonha pública me traria para casa. Não podia passar por outro dia disso. Não podia começar minha carreira médica sendo conhecida como a garota dos protestos. Então fiz algo que jurei nunca fazer. Liguei para minha mãe diretamente. Do celular de Patrícia para que ela atendesse. A conversa foi curta. Disse para ela me encontrar num café perto do campus. Sozinha. Uma chance para conversar. Ela apareceu com meu pai e tia Lúcia. Claro, quase fui embora ali mesmo. Mas Clara entrou atrás deles. Me viu. Balançou a cabeça. Mordeu, tentei. E sentou numa mesa diferente. Perto o suficiente para ouvir. Longe o suficiente para dar espaço. Ainda me protegendo do jeito estranho dela. Minha mãe começou imediatamente. Como eu podia abandonar a família? Como eu podia machucar Clara? Como eu podia ser tão egoísta? Deixei ela desabafar por 5 minutos. Deixei ela colocar tudo para fora. Meu pai ocasionalmente assentia. Tia Lúcia fazia sons de desaprovação. Eu só tomava meu café e esperava. Quando ela finalmente parou, peguei meu celular. Mostrei as capturas de tela que Clara enviou. As mensagens sobre me forçar a voltar para casa. Os planos para ligar para minha universidade. As estratégias para tornar minha vida miserável. O rosto dela ficou vermelho. Ela virou para encarar Clara. Mas eu não tinha terminado. Contei sobre o troféu. O veneno. Os livros destruídos. Os anos de terror. Como ela permitiu tudo isso. Como ela escolheu o trauma de Clara acima da minha segurança. Toda vez. Meu pai parecia chocado. Pelo visto, minha mãe minimizou as coisas para ele. Tia Lúcia tentou interromper. Continuei falando. Então disse a coisa que finalmente a calou. Que entrei na faculdade de medicina apesar dela. Não por causa dela. Que cada conquista que ela me forçou a esconder me trouxe até aqui. Que eu ia ser médica com ou sem apoio familiar. Que eu estava farta de ser o saco de pancadas emocional de Clara. Minha mãe começou a chorar. Lágrimas verdadeiras. Não lágrimas de manipulação. Disse que só queria ajudar Clara a se curar. Que achava que nos manter juntas consertaria tudo. Que ela falhou com nós duas. Foi a primeira coisa honesta que ela disse em anos. Meu pai segurou a mão dela. Ela puxou. Clara se levantou então. Caminhou até nossa mesa.
Olhou minha mãe nos olhos. Disse para ela parar, que ela tinha me torturado o suficiente, que era a hora de me deixar ir, que ela estava recebendo ajuda sozinha, que não precisava mais que eu sofresse por ela. O rosto da minha mãe desmoronou. Tia Lúcia tentou mais uma chantagem emocional. Começou a falar sobre lealdade familiar, sobre perdão, sobre seguir em frente juntos. Clara riu. Riu de verdade. Perguntou a Lúcia se ela perdoaria alguém que envenenou sua comida, que destruiu suas conquistas, que tornou sua vida um inferno por 8 anos. Lúcia calou a boca. Deixei meus termos claros. Chega de protestos. Chega de ligações para minha universidade ou trabalho. Chega de cartas ou intervenções. Eu consideraria ir ao Natal se respeitassem os limites. Se não, eu pegaria uma ordem de restrição. Já tinha falado com um advogado. Estava pronta para tornar isso legal. Minha mãe assentiu. Parecia derrotada. Meu pai finalmente falou. Disse que estava orgulhoso de mim, que eu mostrei mais força do que ele jamais teve, que deveria ter me protegido anos atrás, que garantiria que minha mãe cumprisse a promessa. Foi bom ouvir. 8 anos atrasado. Mas bom. Ele perguntou se poderíamos trocar mensagens às vezes. Só atualizações. Disse que talvez. Clara pediu para me acompanhar até a saída, longe da minha mãe e dos outros. Lá fora, ela me entregou um envelope. Disse que era do fundo de terapia dela. Dinheiro que ela economizou do trabalho de meio período. O suficiente para cobrir o que perdi por faltar ao trabalho durante o assédio da minha mãe. Tentei recusar. Ela insistiu. Disse que era o mínimo que podia fazer. Também disse que estava se mudando. Tinha encontrado um lar coletivo para adultos com trauma. Um lugar onde poderia ter terapia intensiva. Onde não machucaria ninguém. Onde minha mãe não poderia usá-la como arma. Já tinha dado entrada. Não soube o que dizer. Ficamos lá sem jeito por 1 minuto. 8 anos de dor entre nós. Mas também algo novo. Compreensão, talvez. Ou só exaustão. Ela disse que esperava que eu me tornasse uma médica incrível. Que observou de longe. Que estava orgulhosa de mim. Então voltou para dentro. Não a vi pessoalmente desde então. Os meses seguintes foram tranquilos. Minha mãe cumpriu a promessa. Chega de assédio. Chega de chantagens emocionais. Só silêncio. Meu pai mandava mensagens de vez em quando. Atualizações sobre o tempo. O cachorro. Assuntos seguros. Respondia às vezes. Mensagens curtas. Passos de bebê. Talvez tivéssemos uma relação algum dia. Talvez não. Ouvi sobre Clara pelo meu pai. Ela estava indo bem no lar coletivo. Terapia intensiva 3 vezes por semana. Nova rotina de medicamentos. Terapia de arte a ajudava a expressar sentimentos sem destruição. Ela até conseguiu um emprego num viveiro de plantas. Disse que cultivar coisas a ajudava a entender o cuidado. Em vez de destruir, o Natal veio e passou. Não fui para casa. Passei com a família de Patrícia de novo. Eles basicamente me adotaram a essa altura. A mãe dela, Sandra, ficava dizendo que eu precisava engordar. O pai dela, João, me ensinou a jogar dominó. Foi bom. Normal. Ninguém gritou sobre o que eu não merecia. Recebi um cartão da minha mãe. Simples. Pensando em você. Com amor, mãe. Sem culpa. Sem manipulação. Só um cartão. Não respondi. Não estava pronta. Talvez nunca estivesse. Mas guardei. Coloquei numa gaveta com outras memórias complicadas. Evidência de que talvez as pessoas pudessem mudar? Talvez. O semestre de primavera começou. Me joguei nos estudos. Anatomia. Fisiologia. Bioquímica. Tudo isso. Tirei notas máximas em tudo. Coloquei a foto do jaleco branco no Instagram. Pública. Orgulhosa. Chega de esconder conquistas. Alguns parentes viram. Curtiram. Pequenos gestos. Grandes significados. Progresso. Recebi uma mensagem de um número desconhecido no meu aniversário. Só feliz aniversário. Você merece todas as coisas boas. Sabia que era Clara. Não respondi. Mas também não apaguei. Guardei, na verdade. Prova de que a garota que gritava, você não merece isso, finalmente mudou de ideia. Só levou 8 anos. Encontrei meu primo Eduardo no supermercado. Ele pediu desculpas pelas mensagens no grupo. Disse que estava errado. Que a pressão familiar faz as pessoas fazerem coisas idiotas. Que estava orgulhoso de mim por me defender. Tomamos um café. Colocamos a conversa em dia. Ele disse que minha mãe também estava em terapia agora. Finalmente lidando com seu complexo de salvadora. O primeiro ano de saída de casa passou silenciosamente. Eu sobrevivi. Prosperei até. Melhor da turma. Ótimos amigos. Apartamento minúsculo que era totalmente meu. Sem troféus quebrados. Sem comida envenenada. Ninguém gritando sobre o que eu merecia. Só eu. Construindo a vida que sempre quis. A vida que escondi por tanto tempo. Patrícia deu uma festa para mim. Coisa pequena. Só amigos próximos. Mas ela fez um brinde que me atingiu forte. Disse que eu era a pessoa mais forte que ela conhecia. Que me ver me libertar a inspirou. Que eu mostrei a ela o que é coragem de verdade. Não é revidar. É recusar jogar o jogo. Ir embora.
Meu pai ligou naquela noite. Disse que minha mãe queria se desculpar. Tinha escrito uma carta. Perguntou se podia enviar. Disse que sim. A carta chegou uma semana depois. 3 páginas de minha mãe reconhecendo seus erros. Como ela falhou comigo. Como ela permitiu Clara. Como ela priorizou consertar Clara acima de me proteger. Como ela estava arrependida. Não respondi a isso também. Não estava pronta para o perdão. Talvez nunca estivesse. Mas li. Várias vezes. Guardei com o cartão de Natal. Evidência de mudança. De crescimento. De uma família que finalmente parou de esperar que eu me incendiasse para manter os outros aquecidos. Era o suficiente por agora. O segundo ano de medicina começou. Aulas mais difíceis. Horas mais longas. Mas eu amava. Cada minuto. Até os exames brutais. Até o estudo interminável. Porque era meu. Minha conquista. Meu futuro. Ninguém podia jogar esse troféu na minha cabeça. Ninguém podia envenenar o sucesso. Ninguém podia dizer que eu não merecia.